Vamos à entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Eu converso agora com o Jean Paulo Ismânio, que é Procurador-Geral da Justiça de São Paulo. Vamos falar sobre a prisão após trânsito julgado, a atuação do Ministério Público aqui em São Paulo. Procurador, boa noite. Boa noite, Denise. É um prazer retornar aqui à entrevista, ao Jornal da Gazeta, falar com todos os telespectadores. E vamos falar sobre a questão da prisão de segunda instância, que agora não tem mais validade, foi suspensa por decisão na semana passada do Supremo, e agora o Congresso começa a discutir uma PEC alternativa para fazer com que retorne isso, alterando a Constituição. O senhor acha que isso é possível? Porque nós tivemos hoje todo um questionamento a respeito dessa possibilidade no próprio Congresso. Possível é, não é? Essa questão do momento da prisão, se é na primeira instância, na segunda instância, ou depois dos recursos ao Supremo e ao STJ, varia de país para país, né? Tem países cuja prisão é na primeira instância, a maioria deles na segunda instância, e muito poucos países, né? Na verdade, o Brasil é um dos pouquíssimos casos da história mundial que faz e exige esgotamento de todos os tipos de recurso para o Superior Tribunal de Justiça, Supremo. Então, possível, não vejo nenhum problema, é uma questão mesmo de redação constitucional. Mas não seria uma cláusula pétrea, porque isso levou inclusive o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a sugerir a possibilidade de uma constituinte que mudasse a Constituição e dentro dessa mudança viesse alteração também. Eu acho que é um caso bastante arriscado, um momento em que a gente tem muito confronto aqui no país, você mexer na Constituição é uma coisa complicada. Né? Não me parece ser cláusula pétrea. A cláusula pétrea é aquela que o assunto, o tema de direitos humanos é tão importante, tão definitivo para a natureza humana, para as questões da sociedade, que nós não podemos ter mudança. Não é a questão da prisão, porque prisão cautelar, prisão antes do processo, nós temos o tempo todo. A gente tem prisão temporária, prisão preventiva, né? Enfim, não me parece de nenhuma maneira que as questões de prisão, e sobretudo prisões processuais, prisões cautelares, sejam um assunto de cláusula pétrea constitucional. Isso nunca, não é um assunto que a doutrina, a jurisprudência, em nenhuma parte do mundo trate dessa forma. E, sem falar que uma constituinte, só por causa de uma solução, se é isso, né? Demais, né? Se a questão é, por causa da questão do momento da prisão, abrir uma constituinte para rever todas as questões jurídicas do país, me parece realmente um exagero. E o próprio ministro Dias Toffoli falou de outras possibilidades, como reduzir o tempo desses recursos todos, que um grande problema é esse, a pessoa começa a recorrer, quem tem bons advogados tem novos recursos, vai ganhando tempo, e aí lá na frente o processo simplesmente pode acabar. É isso mesmo. O problema é exatamente esse que você coloca. A questão da impunidade é no excesso dos recursos e que eles não terminam nunca. Então, desde a primeira instância, tem os recursos que são necessários, normais, mas aí lá no Superior Tribunal de Justiça, no Supremo, começa embargos dos embargos, né? E aí não termina, cada decisão tem um recurso, e aí vem os pedidos de vista e outros recursos, e aí a gente não tem previsão. E muitos casos demoram muito tempo. E geralmente são esses casos mais rumorosos, esses casos mais complicados e muitas vezes casos de crime de colarinho branco, corrupção, que precisam de uma resposta rápida. Essa é a grande questão. Esses crimes que chocam a população, ou esses crimes que agridem muito gravemente esse nosso conceito do dia a dia nosso, da moral, da honestidade, né, que é uma característica de todos nós. Esses crimes precisam ter uma resposta rápida, como uma satisfação para a sociedade e até mesmo uma satisfação para a vítima, em muitos casos, que não pode. A gente tem história de homicídio no Brasil que ficou quase 20 anos para ser julgado. Tem pessoas inocentes que ficam presas muitos serve para os dois lados, inocentes que podem ficar presos ou culpados que ficam soltos. E a sensação de injustiça e de impunidade é enorme. Nós já vivemos isso aqui muitas vezes. Agora, procuradora, havia um temor muito grande quanto à liberação geral de presos que tinham condenação apenas em segunda instância e crimes contra a vida também, outros tipos de crimes que não apenas de colarinho branco, corrupção. Isso não está acontecendo, né? Não, preciso dizer a gente precisa tratar com muita imparcialidade, muita racionalidade.
Não é assim, não é uma liberação automática de todos os criminosos. Os 5 mil iriam para as assim. ruas, né? Em cada caso vai ser analisado, tem casos em que é mais rápido mesmo, mas tem casos que o Ministério Público, o advogado, tem outras questões, pode haver uma outra forma de prisão ou uma outra justificativa de prisão. Então não é assim uma liberação automática de todo mundo. É caso a caso uma análise que vai ser feita. Porque não é uma determinação que todos sejam liberados, porque tem o grau de risco de influenciar a testemunha, de sumir com provas. Isso no caso, por exemplo, de investigações relacionadas à corrupção. Também. Relacionado a todos os casos. A decisão do Supremo não foi solte todo mundo imediatamente. A decisão do Supremo foi que não há mais necessidade de prisão pelo motivo da condenação em segunda instância. Os outros motivos todos continuam válidos. Então, é uma análise de caso a caso. É que a população em geral ficou muito focada, né, principalmente na liberação de políticos envolvidos nas investigações da Lava Jato e o ex-presidente Lula, que em seguida já fez discurso, ele voltou a radicalizar o discurso em relação à posição do governo, não é, criticando várias posições do governo, inclusive em relação à política econômica. Nós tivemos liberação de Zé Dirceu, de pessoas que estavam envolvidas lá do Petrolão, e chama atenção, alguns tinham condenação de mais de 100 anos, né, mas saíram livres. Então, essa é a grande questão, né? Para nós, do Ministério Público principalmente, essas condenações por corrupção são coisas gravíssimas. A corrupção é um crime que afeta questões muito diárias da população: saúde, educação, transporte, né, a proteção da infância. Todos aqueles que necessitam do Estado, né, são os mais vulneráveis da nossa sociedade, necessitam da correta administração pública, porque eles precisam do Estado. E a corrupção impede que esses serviços possam ser prestados. Então, são crimes graves. Né? E por isso, a não punição acaba estimulando mais, estimula, né? dificulta, né? Todos os instrumentos que nós temos, delação premiada, leniência, né? Com a não prisão, eles vão se esvaecendo. Então, de fato, é uma decisão que ela promove a impunidade, não é isso, mas ela dificulta a sanção, a punição e, portanto, favorece a impunidade desse tipo de crime. Agora, depois da decisão do Supremo, no caso de Congresso, modificar a Constituição através dessa PEC que já está em discussão e permitindo a prisão com a condenação em segunda instância, isso seria retroativo? Não, né? Quem saiu agora poderia ser atingido? Pode. As determinações processuais, elas podem ser usadas a qualquer momento. Mas não né? tem aquela questão da mudança não poder Mas ser depende pior para a situação do réu? Mas depende dos motivos e das situações. Né? Então, não pode retroagir para prejudicar o réu na legislação penal. A processual, ela se aplica dali para frente. Então, se tiver ainda numa situação em que isso está sendo discutido, pode haver, sim, a aplicação para os processos que estão em andamento. Agora, a própria Justiça pode agilizar esses processos, porque foram condenados em segunda instância, que podem ter confirmação da condenação em todas as instâncias e aí sim ficar na cadeia. Então, é isso que a gente espera, né? Que a partir dessa decisão, todo o Supremo, o Superior Tribunal de Justiça, eles façam julgamentos ágeis, né? Que possam dar resposta a isso tudo, porque já tem condenação em primeira, em segunda instância, já tem, em alguns casos até do STJ, já estão analisando. Então, é preciso rapidez nas decisões, exatamente para mostrar que não se trata de questões de impunidade, e sim, né, uma decisão que envolve uma discussão processual. Agora, o caso do ex-presidente Lula seria diferente porque ele já tem a progressão da pena. Assim, o presidente Lula já teria direito, né, à progressão da pena, já poderia estar num regime semiaberto, até mesmo no aberto, dependendo da situação em que a gente analisasse o caso dele. Né? Mas com limitação de movimentação, é Sim, diferente sem dúvida. de sair E dessa forma. E outros presos até têm determinação de retirar a tornozeleira, né, de alguns deles. Isso. Então, porque aí não tem motivo para prender nem para usar medidas alternativas. Né? Mas pode eu insisto, fazer o que quiser? É caso a caso. Né? Agora, saindo nessas condições, por exemplo, o ex-presidente Lula quer fazer uma caravana pelo país, ele pode? Pode. Pode sair do país? Bom, sair do país depende da decisão judicial. Ele tem que pedir uma autorização. Se o juiz autorizar a saída dele... Mas no país ele pode, reunião é livre? Pode porque ele está livre.
E em que condições que ele poderia recuperar o direito a se candidatar nas eleições? Aí é uma questão da lei da ficha limpa. Ele tem uma condenação por órgão colegiado de segunda instância. Então, enquanto essa condenação for mantida, ele está na ficha limpa, não pode ser candidato. Aí entraria aquele processo da suspeição do juiz, hoje ministro Sérgio Moro. Se anularem esse processo, aí ele pode ser candidato. Então é mais um grande desafio lá na Justiça em relação ao ministro Sérgio Moro, mas aí anularia outros processos também? Então, outros casos iguais, né? A questão da nulidade, ela é sempre uma decisão de caso concreto, né? Porque a nulidade depende, né, do prejuízo, da situação concreta, se presume o prejuízo, se não presume. Então, só mesmo uma análise de cada caso. Mas o que se decide para o presidente Lula pode ser decidido para outros casos, porque é uma orientação do Supremo. Agora, procurador, nós estamos voltando também com aquela discussão em relação à utilização de provas do COAF de Receita Federal, a decisão do Supremo também, mas foi apenas o ministro Dias Toffoli, motivada por um questionamento de Flávio Bolsonaro, né? E agora o plenário do Supremo deve discutir. Como é que o senhor vê essa questão? Isso também afeta a capacidade de investigação? Também. Os pilares da investigação, sobretudo dessas investigações de colarinho branco, corrupção, lavagem de dinheiro, eles são a informação do COAF, o acordo de leniência, a delação premiada e a investigação por parte do Ministério Público de atuação. Então, esses pilares, eles são fundamentais para que a investigação possa ser bem feita. Porque se o COAF não informar ou não informar adequadamente, nós não temos condições de saber o que está acontecendo. Não tem informação, porque a movimentação financeira, quem faz o controle é o COAF. Então, e veja, o COAF é uma legislação de 1998. E agora ele mudou, né? Ele mudou de nome e agora está subordinado ao Banco Central. Nós esperamos que todas essas mudanças e essas decisões não afetem a investigação que precisa ser feita. E é preciso dizer, todos os países do mundo têm controle de fluxo de capitais, porque em todos os países é fundamental evitar corrupção, evitar lavagem de dinheiro. E tem acordos internacionais, inclusive, em relação a isso, né? O Brasil é signatário. Amanhã nós vamos ter discussão no âmbito do BRICS, que a gente vai ter reunião lá em Brasília, e eles vão discutir também essa questão de crimes que possam ser controlados de uma forma internacional. Sem dúvida, porque interessa para todo o comércio mundial que o ambiente do comércio seja um ambiente lícito, um ambiente limpo. Tem traficante também que opera internacionalmente. Sim, e tem tráfico de pessoas, tráfico de drogas. E os caminhos do ilícito, eles se encontram. Né? A gente estuda há muitos anos, eu estudo há muitos anos crime organizado, máfias. O caminho da lavagem de dinheiro, ele é quase o mesmo para todos os crimes. E muitas vezes pega exatamente pelo dinheiro, né? Exatamente, a transação pegou irregular. quando você pega um caminho, você acaba pegando vários outros crimes e caminhos, porque é o jeito de lavar que todo mundo vai fazendo. Então nós precisamos desses instrumentos, né? E isso precisa também ser entendido pela jurisprudência. Se trata da eficiência do processo e da investigação. Então, mantida essa restrição de utilização dos dados, além de beneficiar especificamente Flávio Bolsonaro, isso pode atrapalhar todo esse processo que nós temos no Brasil de controle. Sem dúvida, porque o dinheiro, um dos cursos que a gente realizou e fez, o dinheiro, durante 24 horas, ele dá pelo menos 4 voltas ao mundo. Imagina se a gente não tiver condições de fazer investigação, vem uma informação do COAF, do novo órgão, mal feita. Aí eu tenho que pedir a ordem judicial. Ou seja, demora um mês. Em um mês ninguém acha o dinheiro mais, porque se em 24 horas deu 4 vezes volta ao mundo, imagino que não acontece em 30 dias. E não se trata simplesmente de invasão de privacidade, como alegam, né? Não é, olha, e é engraçado dizer isso, no mundo inteiro é feito esse controle. Para mudar, para fazer, precisa explicar, precisa dizer, se é lícito, é só dizer que tem motivo e por que fez. É uma explicação que precisa ser dada a órgãos de investigação. Isso precisa ser feito. Então você tem a prova e não pode usar. Exatamente. Porque nesse caso tinha as provas, falaram que foi obtida de forma irregular porque não tinha uma autorização prévia da Justiça, o COAF identificou irregularidades, aí houve muita publicidade, é fato, mas também quando se tem uma pessoa muito conhecida é difícil que não haja isso. Não tem jeito, a gente vive uma época, uma sociedade de mídia, né? A notícia, ela imediatamente se faz e se multiplica.
Então não tem como segurar a informação. A gente não pode confundir informação com quebra de sigilo, são coisas diferentes. Informação é um direito hoje que as pessoas têm e as redes sociais multiplicam a informação imediatamente. Isso é justo, isso é devido, é a nossa sociedade. Isso não tem nada a ver com quebra de sigilo, que é uma outra coisa. Procurador, para encerrarmos, o senhor vê condições de a Lava Jato prosseguir com essas limitações que estão sendo colocadas? Sempre. Eu tenho 32 anos de Ministério Público e o meu trabalho começou quando não tinha nenhum desses instrumentos e ele sempre foi feito. Então não é não fazer. Nós vamos continuar fazendo o nosso trabalho. Aqui em São Paulo já nos reunimos com o GAECO, com os promotores, né, dos grupos de investigação, a GDEC, que faz a investigação de lavagem de dinheiro. Nós vamos continuar fazendo o nosso trabalho da mesma maneira. Pediremos decisões judiciais, autorizações, nós vamos fazer. A diferença é maiores ou menores instrumentos para maior ou menor eficácia. Pode perder um pouco do instrumento da delação. Exatamente, a gente pode perder esses instrumentos e não ter a mesma eficácia no combate a esse tipo de crime, de corrupção, mas nós vamos continuar trabalhando. Perfeito, eu conversei aqui com Jean Paulo Ismânio, que é Procurador-Geral de Justiça de São Paulo. Procurador, muito obrigada mais uma vez pela sua visita e participação aqui no Jornal da Gazeta. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui, entrevista esclarecedora, fico muito feliz de estar aqui mais uma vez. Muito obrigada, boa noite, Laércio, Luciano.